Olá pessoal, graça e paz. Eu quero convidá-los a não sair deste vídeo, porque nós vamos ter uma palavra muito importante para o seu coração. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, e orar, terceiro, e buscar a minha face, quarto, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos explicar isso com muito detalhe, levando um assunto sobre a missão da igreja na terra. Bem, eu sou o missionário Calbi Paiva, missionário brasileiro, servindo aqui nos Estados Unidos. E este é o ano número 30 que nós estamos aqui. Foi aqui que eu terminei de criar os meus filhos, que hoje estão estabilizados. Foi aqui que nós plantamos igrejas para atender a comunidade de língua portuguesa. E é daqui que nós coordenamos o projeto missionário Igreja para Todas as Nações. Um projeto missionário que está ajudando obreiros nativos a implantarem novas igrejas, começando pelo território africano, Moçambique, Congo, Burundi e onde mais o Senhor nos permitir chegar. Porém, nós trabalhamos com igrejas que são implantadas em zonas de guerras, em zonas de catástrofe, onde as pessoas morrem assassinadas, onde templos são destruídos, onde vidas são sacrificadas por amor ao Evangelho. Também nós trabalhamos com muçulmanos, batizando muçulmanos que se convertem ao cristianismo, batizando muçulmanos que se convertem ao cristianismo. E por causa disso, nós enfrentamos muitos problemas e precisamos de ter um apoio de retaguarda muito mais forte. E para complicar a situação ainda mais, nesses últimos dias, nas últimas semanas, a região que nós trabalhamos, na província de Cabo Delgado, tem sido assolada por furacões, por tufões, por muitas chuvas, e casas têm sido destruídas. O templo que nós construímos em Miese foi totalmente destruído, precisa ser reerguido com melhores materiais para resistir melhor à força dos ventos. A casa de nossos obreiros foram destruídas e eles estão precisando de apoio. E nós, das igrejas do Ocidente, estamos precisando apoiá-los. E antes que eu comece no assunto deste Conexão, que está muito importante para hoje, eu quero falar do nosso patrocinador, o cartão Visa Nômade. Este cartão, ele pode ser usado por todos aqueles que viajam, principalmente os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos e precisa converter real em dólar, que precisa que o dinheiro seja depositado no Brasil e eles recebam aqui, ou então aqueles que viajam e precisam fazer compras. Este é um cartão muito útil, muito importante. E se você se inscrever no sistema Nômade, que é só acessar a internet no link que está aparecendo aí na tela, e se você usar este código que está aparecendo aí para fazer o seu registro, você recebe descontos e você está ajudando a igreja, no caso a nossa missão, a receber uma aportação financeira que nós vamos investir na causa missionária, tá bom? Então isso é muito importante. Não só para que você use o código e participe dos benefícios deste cartão para a sua vida ministerial, profissional, financeira. Este cartão é apoiado por bancos muito fortes, bancos que trabalham com mineração, e eles estão acostumados a mexer com muito dinheiro e também com pouco para aqueles que precisam. E você, se inscrevendo, usando o código que está aí,
você está ajudando a nossa missão. Bem, vamos continuar aqui. Aqui está falando em uma cura da terra. Sararei a sua terra. Aqui está falando da solução de problemas. Porque veja bem, no versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste entre o meu povo. Aqui está falando das coisas que acontecem no mundo como consequência do pecado. As calamidades. Tudo que acontece que vem em desfavor com o benefício do povo de Deus na terra. E ele está dizendo aqui, e se o meu povo, é condicional, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui eu quero fazer um apelo a você que é cristão, a você que professa pertencer à Igreja de Cristo na terra. A responsabilidade de um cristão é muito grande, porque nós somos o sal da terra. Como igreja, nós temos que salgar. E há um perigo muito grande se o sal se tornar insípido. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falando, que para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, todas essas turbulências que estão atingindo a igreja na terra, os muitos escândalos, os desvios de finalidade, muitos falsos profetas, principalmente o roubo de valores que deveriam ser investidos na causa missionária, estão sendo desviados para outros fins. São problemas que se acumulam, e não só se acumulam, mas se multiplicam. Sempre houve problema no meio da igreja. Porém, nos últimos anos, esses problemas têm atingido níveis catastróficos. Basta que você ouça os noticiários e, observando do ponto de vista missionário, que é o ângulo que eu vejo como missionário, vivendo fora da pátria há muitos anos, e vendo o que acontece de um lado nos campos missionários, com as extremas necessidades que ocorrem, e de outro lado nas igrejas constituídas, os abusos cometidos, as festanças, os gastos abusivos, principalmente com o salário dos obreiros, estratosféricos. Eu digo estratosféricos porque são 10 ou 20 vezes mais do que ganha o presidente da República. É algo inexplicável, mas acontece. Então, o que ocorre como consequência de tudo isso? O esfriamento espiritual, a ausência do batismo no Espírito Santo em muitas igrejas, a ausência das curas divinas, e por isso que muitos pregadores precisam inventar argumentos e algum passe de mágica, alguma coisa para arrebanhar o povo, porque para muitos aglomerados, vamos ser bem franco, o que interessa são as ofertas. Não são as ofertas que os crentes têm no bolso, mas o título de eleitor que cada um tem na sua bolsa, que pode servir para eleger um candidato, que isso também vai dar dinheiro para os líderes. Então, essa ganância que já está escrito na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 17, tem todas as ocorrências dos últimos dias, que são dias trabalhosos. Nós precisamos fazer alguma coisa para combater este momento. Aliás, para combater o sistema e vencer este momento. Porque não pense que a situação vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar à medida que se aproxima a volta de Cristo. O esfriamento espiritual, a multiplicação da iniquidade, a multiplicação de falsos profetas, tudo isso a igreja tem que estar preparada. Porém, há um equilíbrio. Vou ler novamente. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Aqui está falando dos problemas que estão consumindo as nações. Guerras, rumores de guerras,
juízes malvados, corruptos, militantes partidários colocados nos tribunais superiores. Tudo isso acarreta problema para uma nação. Quando o governo se torna corrupto, os recursos que deveriam ser colocados para atender o povo estão sendo roubados para outros fins. Ou vocês pensam que aqui nos Estados Unidos não está acontecendo uma verdadeira reforma, um rebuliço? Porque o novo presidente está combatendo as falcatruas, os erros, a corrupção no meio governamental. Segundo o presidente Donald Trump, já estão conseguindo, nessas últimas semanas, detectar ou economizar quase $1 trilhão de dinheiro que estavam sendo desviados para outros fins. Isso ocorre. Agora, na igreja também ocorre isso. Na igreja também ocorrem os fraudes religiosos. Paulo falou em obreiros fraudulentos disfarçados de apóstolos de Cristo. Jesus falou em lobos devoradores disfarçados em pele de ovelhas. Então, existem falcatruas no meio político, no meio governamental, na sociedade e na religião. Então, como contornar essa situação? Porque onde é que tem a chave que desliga o problema? Eu estava conversando com um amigo que diz, olha, pastor, ninguém sabe como é que se faz aqui no Brasil para vencer a força de um juiz no STF que está controlando tudo, enviando mulheres velhinhas com Bíblia para a cadeia, dando 17 anos de prisão, prendendo manifestantes, soltando bandidos. Ninguém sabe o que fazer. Claro, não existe uma chave, porque principalmente quando a corrupção, o poder, o domínio está no Supremo Tribunal Federal, na força superior, igual está na igreja, nas convenções. Onde é que está o problema nas igrejas? O problema que faz faltar recurso para os missionários e sobrar recurso para outras coisas, para as políticas, nas mesas convencionais, nos pastores que controlam, na liderança que está na cabeceira da mesa. Então, como vencer este problema? Como vencer? Vamos para a Bíblia. E se eu enviar peste entre o meu povo? No versículo 13 de 2 Crônicas, capítulo 7, estão relacionados os problemas. No capítulo 12, está mostrando o mapa da solução. Está mostrando o manual da solução. E é isso que eu quero falar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro ponto, se humilhar. Nós estamos vivendo um período que nunca a igreja esteve tão arrogante. Arrogância nas festas, arrogância nas construções. Agora o que está em moda são os centros de convenções. São construções mirabolantes que se gastam milhões e milhões de reais, de dólares, às vezes para ser usado 1 ou 2 vezes por ano. As festas cada vez maiores, os salários abusivos, os carrões, para chamar a atenção daquele campo nas reuniões convencionais, os carros importados. Olha só o que é a regra para consertar a situação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Não é ser humilhado, é se humilhar. É você tomar uma atitude de trocar a arrogância pela humilhação, pela humildade. Primeiro ponto, se humilhar. A Bíblia diz que a arrogância precede a queda, a ruína. Porém, quem se humilha será exaltado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro ponto, ainda estamos aqui no primeiro dedinho, se humilhar. Segundo ponto, e orar. Aleluia. E orar. A oração é uma conversa com Deus. Na oração você expõe os problemas
para aquele que pode solucioná-lo. Na oração você descreve a sua situação para quem já a conhece, mas quer saber de você o que você quer que ele faça. Na oração você expõe a sua confiança em quem pode resolver o problema. É resolver o problema pela raiz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e orar. Na humilhação você está fazendo a sua parte. E na oração você está interligando-se com Deus para receber a solução. Orar. Orar pelos filhos. Orar pelos negócios. Orar pela família. Orar pelos governantes. Orar pelos legisladores. Orar. Separar tempo para estar com Deus. Agora preste atenção. E buscar a minha face. Terceiro ponto. Aleluia. Agora você pergunta, peraí, pastor, mas orar não é buscar a face? Nem toda vez. Há aquelas orações que são rotineiras. Aquelas orações que não são rogos, não são clamores. Há aquelas orações que é um bom dia ou boa noite para Deus. Isso não é buscar a face. Buscar a face é uma oração mais profunda, no tempo, na adoração, na entrega. Eu posso dar testemunho que as maiores batalhas que eu tenho passado no campo missionário foram vencidas não com oração, mas buscando a face do Senhor. Uma vez, para dar uma mensagem em Carolina do Norte, para transformar uma situação que estava passando na igreja, eu passei jejuando uma semana inteira. Eu jejuei aquele dia para dar a mensagem à igreja. Quando eu cheguei em casa, que fui comer, o Senhor disse, não, você não entregou, porque eu não entreguei a mensagem, porque a mensagem era para a igreja. Chegou os visitantes. E eu digo, eu tenho que aproveitar aqui para ser um culto evangelístico e não doutrinário. Então eu não entreguei a mensagem, que era muito dura para a igreja. Por isso que eu estava me preparando. E quando eu cheguei em casa, que fui me alimentar, o Senhor falou, não, essa mensagem tem que ser com jejum e oração. Eu digo, Senhor, mas hoje é domingo, é no outro domingo agora. Pois é, fiquei uma semana jejuando e buscando a Deus, para que aquela mensagem pudesse ter o equilíbrio, a unção necessária para transformar a situação da igreja. E transformou. Depois eu posso contar os detalhes. Mudou tudo. Eu lembro-me que uma vez eu estava na Flórida, sem rumo, foi depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, e eu estava terminando meu período na Flórida, estava certo de eu ir para Portugal, para Porto, já tinha até o local determinado onde nós iríamos plantar uma igreja, enviado pela Convenção da Flórida. E depois dos ataques terroristas, tudo mudou, nada deu certo. De modo que eu estava com a mudança já arrumada, preparando para viajar e não tinha mais para onde ir e nem como ficar. Estava difícil a situação. E eu saí, nesse tempo, eu trabalhava com pintura, tinha uma caminhonete de pintura e tinha um barquinho que eu usava para passear com as crianças pelo Golfo do México ali, durante os finais de semana. E eu peguei aquele barco que também estava à disposição de venda, mas o comprador não chegou, tudo deu errado, né? Estava tudo errado. Assim, tudo dando errado. Era o gafanhoto e a peste no meio do povo, no meu ministério. E eu saí desesperado, fui para uma ilha e fiquei 3 dias em jejum e oração. Digo, Senhor, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. E no 3º dia, Deus me respondeu, eu vou abrir uma porta. E eu puxei a âncora do barco e tudo mudou. Foi quando nós fomos trabalhar em Carolina do Norte, plantar a igreja de Carolina do Norte, enviado pelo Conselho da Flórida. É assim que Deus faz. Então, voltando aqui, existe a oração. Existe a busca pela face do Senhor. Buscar. No meio das lutas, das dificuldades. Clame, busque.
Aleluia. E buscar a minha face. Agora presta atenção. Nós estamos no terceiro degrau, no terceiro aspecto. Primeiro orar, primeiro humilhar-se, orar e buscar a face. Vamos recapitular? Humilhação, oração e clamor, busca da face. É uma oração mais forte, mais produtiva, mais sacrificial. Até aqui não aconteceu nada. Só preparação. Humilhação, oração, busca da face. Humilhação, oração, busca da face. Agora, observe aqui o quarto degrau. E se converter dos seus maus caminhos. Quarto. E se converter dos seus maus caminhos. Olhar o que está sendo feito, o que está em desacordo com a palavra de Deus e transformar-se. E mudar de atitude, não de palavra. Mudar de comportamento. Mudar de ideia. Olha o que acontece. Então, aleluia, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. Depois da quarta etapa, humilhação, oração, busca da face. E terceiro, conversão dos seus maus caminhos. Agora imagine aqui, isso é durante a inauguração do Templo de Salomão. Isso Deus está falando com o seu povo, o povo de Israel, o povo escolhido, o povo herdeiro de promessas, se converter dos seus maus caminhos. Não seria hora, meus amados irmãos, da igreja se converter dos seus maus caminhos? Porque, olha, nós trabalhamos batizando até muçulmanos convertidos. É muito fácil converter, é muito fácil batizar os convertidos. O difícil é converter os batizados. O difícil é inculcar na mente de um pastor que está dirigindo um grande aglomerado religioso, que acumulou uma grande vantagem em riquezas pessoais, acomodou toda a sua família no ministério e não fez nada por missão. É difícil. É difícil chegar diante de uma pessoa que se identifica como cristão, que vai para os shows megalomaníacos, que vai para as marchas de Jesus, para Jesus, que frequenta os louvores, de que precisa haver humilhação, oração, busca da face, para que se mude a situação. Para que se mude a situação da igreja nos Estados Unidos, no Brasil, em Moçambique. Quem sabe o Senhor não está nos chamando para terminar com a contenda, com as divergências entre quem tem o cargo maior, quem tem o poder maior, para se unirem como parceiros na causa de Deus. Quem sabe se a conversão que precisa ter a igreja não seria uma união de igrejas, de ministérios a favor da causa missionária mundial. Deixar essas picuinhas, essas brigas, essa competição, quem tem o templo maior, quem é o melhor. Por isso que essas brigas, quando morre um líder, mas quem quer ocupar o lugar, e muitas vezes vão para os tribunais para ver quem é que fica com a liderança, com a chave do cofre. Isso tudo afasta a igreja de alcançar os confins da terra. E quando a gente nota que 37% ainda falta ser alcançado, a gente precisa chamar o povo para uma conversão. Se o meu povo, ele se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Quem sabe até isso aqui já tem sido feito. Falta fazer este.
para que a bênção aconteça na sua vida, no seu ministério e na sua família. Senhor nosso Deus, temos pregado a Tua palavra. Abençoa quem está do outro lado desta tela aí, para que ele possa absorver essa mensagem e possa se converter dos seus maus caminhos, antes que seja tarde demais. Abençoa as famílias, os ministérios, os negócios, que o Teu nome seja glorificado. Amém. Que Deus abençoe a todos. O que vai acontecer aí agora é o segundo patrocinador deste programa, para que você entenda o que pode ser feito.